Boa noite, gente. Boa noite. A real grandeza é de onde vim, a real grandeza é para onde vou. E acho que isso é o que está por trás de tudo, né? Nessa inspiração do André Abujamra. E cada vez mais a gente entende que tudo é uma trajetória, que nada está parado, os astros não param, se movimentam o tempo todo e refletem as propostas que nós temos aqui na Terra. Nada que os astros possam manifestar simbolicamente, porque é o que eles fazem, é sempre simbolicamente, nada do que eles possam manifestar difere da vida humana, essa mesma vida que a gente vive e conhece. Então, não existe, assim, um momento trágico na trajetória dos astros, não existe nada assim tão dramático na história dos astros, embora muitas vezes a gente, atualmente, que a gente tem a maioria de nós tem um conhecimento astrológico, se informa da astrologia, conhece, estuda astrologia, e às vezes se impressiona com um alinhamento, se impressiona com Mercúrio retrógrado, com uma Lua fora de curso, com um eclipse. Então, nisso também está um pouco dos exageros aí que se dá também ao tipo de marketing, o tipo de mídia que estão presentes aí na nossa cultura atual, né? Boa noite, Tânia, Denise. E então é importante mesmo a gente saber que tudo passa por algum motivo. Hoje nós vamos ver. Primeiro eu vou dar uma geral sobre o que é o mapa astral e depois nós vamos ver esses pontos que a gente publicou aí no título, Quiron, Lilith, Eris e Sedna, e vamos explicar um pouquinho melhor porque que eu também chamei de chaves de transformação e como isso funciona. Então, eu quero dizer que a gente tem no reconhecimento do céu referente ao sistema solar, né? Porque além do sistema solar tem muita coisa, mas a astrologia se baseia no sistema solar e também em algumas estrelas, algumas outras outros pontos notáveis que existem além do sistema solar, mas a gente vai trabalhar mais dentro do sistema solar. E o sistema solar até o final do século XVIII, ele era restrito ao conhecimento de Saturno. Então, o nosso sistema solar era Sol, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Júpiter e Saturno. Em 1781, coincidindo com a Revolução Francesa, foi descoberto Urano e, na sequência, até o século XX, foi descoberto no século XIX Netuno e no século XX Plutão. E Plutão deixou de ser considerado planeta, virou planeta anão, mas para a astrologia ele pode chamar o que quiser, ele é de uma importância fundamental. Mas o que eu quero dizer com isso é que a humanidade, até essa época da Revolução Francesa, ela tinha basicamente um tipo de consciência, desde o início, que era uma consciência limitada por Saturno.
Na medida que foram descobertos esses outros planetas, se amplia a consciência humana. Cada vez que surge um novo elemento no céu relativo ao sistema solar, relativo então à nossa individualidade, ao nosso coletivo, à nossa vida, cada vez que surge um novo elemento, ele traz uma ampliação da consciência humana. Ele simbolicamente isso, né? Até que essa consciência se espalhe por todo o planeta, por toda a coletividade humana, isso pode levar também tempos enormes que a gente não sabe medir. Mas, sem dúvida que a Revolução Francesa, que é relacionada a Urano, ao planeta Urano, que é regente de Aquário, que é considerado então o regente da nova era, do momento que nós estamos vivendo, nessa transição que nós estamos vivendo, sem dúvida que a Revolução Francesa trouxe uma ampliação da consciência de que nós podemos enfrentar a regra estabelecida, que é regida por Saturno. Nós podemos superá-la, enfrentá-la, e nós podemos nos unir e nós podemos criar uma nova realidade. Isso foi a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e que abriu, então, desde o início dos tempos, até dessa recente Revolução Francesa, nós estávamos limitados pela regra geral que nos era, de certa forma, imposta. Na sequência, na descoberta de Netuno, surgiram, então, os grandes professores que nos trouxeram o conhecimento da psique humana. Então, Netuno foi descoberto em 1849, veja como é que funciona essa abertura de consciência. E entre essa data e o final do século XIX e o começo do século XX, nasceram Freud, Jung, Madame Blavatsky, Steiner, Kardec e tantos outros aí, né? Que tanto pelo caminho acadêmico, como os psicólogos, psicanalistas, como pelo caminho espiritual, como esses espiritualistas, Gurdjieff, por exemplo, também, né? Todos esses caras nasceram nesse período, após a, a descoberta de Netuno, que representa esse inconsciente humano através da psique, do poder da psique humana de tudo que está dentro disso e que trata, então, da nossa saúde mental, né? Recebemos essa nova consciência. Plutão, depois, em 1930, ele é descoberto e, em seguida, a fissão nuclear, em seguida, a bomba atômica, que foi alimentada a segunda por plutônio, a primeira por urânio, a segunda por plutônio, né? Então, Plutão rege essa profunda capacidade de transformação, regeneração planetária, mas que é feita de eventual violência de grande porte para que possa realmente acontecer a mudança, né? Então, essa consciência humana está lá presente, essa nova consciência, né? E vai evoluindo através do tempo, né? Hoje em dia, depois de Freud, Jung e esses acadêmicos, nós estamos recebendo
novas terapias de grande valor, né, para dar sequência àquilo que já foi proposto por Freud e seus seguidores, né? Então, nós temos hoje Bert Hellinger, nós temos hoje Gabor Maté com o trauma e coisas outras terapias, assim, aromaterapia, todas as terapias vibracionais, né, cromoterapia, a os cristais da Xiomara, todas essas, o reiki, todos esses alinhamentos, as barras de axis, né, a calatonia. Então, nós temos inúmeros novos procedimentos que chegam na nossa, na nossa consciência, paralelamente a, vamos dizer assim, a medicina acadêmica e a todos os compromissos que existem com a indústria, com a mídia, com todas essas coisas. A consciência, ela evolui muito mais de acordo com os astros, não de acordo com os astros, de acordo com a energia que os astros simbolizam, do que com a intenção da mídia ou de tudo isso que eu falei. Embora, né, esse processo de transição seja muito complicado e longo, e a gente não sabe dizer quão longo, mas eu, pessoalmente, só sei dizer que eu me sinto absolutamente privilegiado por viver essa época dessa transição. Lembrando que a humanidade, até 1781, era limitada pela regra geral estabelecida pelos princípios que Saturno simboliza. Então, essa introdução é importante para a gente entender como nós estamos evoluindo em termos de consciência e podemos continuar evoluindo cada vez mais, e devemos, né? Para isso, a gente precisa romper com crenças, com dogmas, com uma série de coisas também. E para também introduzir a ideia de que outros pequenos elementos, que esses que foram citados no título de hoje, começassem a surgir já numa época bem mais próxima aqui, né? Já começaram a surgir a questão até de esses últimos que surgiram já no século XXI e no final do século XX e meados do século XX, esses começaram a surgir de maneira a detalhar um pouco mais a nossa consciência com relação à grande realidade cósmica que nós ainda não alcançávamos anteriormente. Então, isso que é importante que a gente vê que a astrologia não é feita de momentos tchan, 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 mas a astrologia, primeiro, ela não faz nada, ela simboliza simplesmente o que está acontecendo energeticamente, e essa energia não faz tchan, 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 ela faz uma trajetória. Nada é pontual. É claro que existem eventos pontuais na vida da sociedade e na vida de cada um de nós. E eles têm uma finalidade sempre evolutiva. Sempre evolutiva. Sempre é esse o caminho. Então, por que que a gente pode afirmar isso? Justamente porque a consciência vai sendo brindada com essas novas descobertas, na medida que nós hoje podemos ter uma visão e um conhecimento mais claro do que é a realidade humana, do que se tinha antes, que a gente estava regido pela simbologia mais rígida de Saturno, né? Então, ali era o que era e que tinha que ser, muito dogma, enfim, outros detalhes aí que, se a gente for entrar também, não termina, mas o importante é a gente saber disso, que nós estamos em processo de evolução e que tudo o que acontece, vamos lembrar da música, né?
A real grandeza é de onde vim, a real grandeza é para onde vou. Quer dizer, tudo, por exemplo, num mapa astral, fala desse passado da onde vim e dessa proposta para onde vou. Basicamente, o nosso mapa fala isso. Basicamente, 90% é da onde vim, da minha trajetória anterior, e 10% seria da, da minha proposta, do meu direcionamento, do direcionamento da minha trajetória. Isso no mapa astral individual. No coletivo, nós temos essa ampliação de consciência, simbolizada agora, já falei um pouco de Urano, Netuno e Plutão, que são os mais importantes, mas agora vem essas pequenas chaves que vêm trabalhar pontualmente algumas questões específicas. Quiron, Lilith, Eris e Sedna. A Sedna que eu venho estudando ultimamente, eu não me referia a ela, não colocava nos mapas, mas agora já pus, porque estudei. E também esse pessoalzinho não tem grandes literaturas astrológicas, não tem grandes consensos acadêmicos astrológicos como até Saturno existem, né? Consensos e tudo isso. Não, é tão novo que não tem como, cada um vai, cada astrólogo mesmo vai enxergando isso. É claro que existe uma linha que é bem definida, pelo quê? Essa linha é definida pela mitologia. Os astrônomos que dão nome aos objetos, eles, em geral, não têm a menor afinidade com astrologia. Pelo contrário, alguns têm. Então, esses são bem-vindos no mundo astrológico, porque eles trazem mais conhecimento astronômico para nós e mostra que eles têm essa sensibilidade. Mas, em geral, a astronomia não dialoga com a astrologia, mas se utiliza de um simbolismo mitológico que, vejam, abre toda a visão da astrologia para essa realidade, comprovadamente. Urano, Netuno, Plutão, a gente não vai entrar na história mitológica de cada um desses, Saturno, Marte, Vênus, Júpiter, a gente não vai entrar nisso agora, mas todos eles foram batizados pelos astrônomos e numa sincronicidade absoluta com a realidade, né? Por exemplo, Urano, 1781, Revolução Francesa, 1789, e a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, é profundamente a energia básica de Urano, né? É incrível isso. E, ainda assim, os astrônomos não reconhecem, porque também não sabem. Nem estamos precisando que reconheça, cada ser humano chega na consciência que chegar, né? E a gente está falando da consciência que chegou, que a gente chegou até o momento, né? E a astrologia tem mostrado essa capacidade de nos ampliar essa consciência. Então, esses pequenos móveis aí, a Lilith não é nem um planeta, os outros são pequenos asteroides, planeta não, nem é muito claro o que eles são, mas eles existem. E a Lilith não, Lilith é um ponto que é relativo à órbita da Lua, porque a Lilith também é considerada a, a Lua negra, o lado obscuro da Lua, porque a Lua não tem rotação. Então, a gente sempre vê aquele São Jorge lá, né? Matando o dragão na Lua. Ela não vira, a gente só vê aquela face. E então, na face de trás estaria a Lilith, né? E, e os outros não, são objetos que têm órbitas, né? Eu vou começar com Quiron, que
que pela ordem mesmo que entre Quiron e Lilith eu nem sei direito quem que entrou para a astrologia primeiro, mas eu vou começar com Quiron e dar um gole d'água. E Quiron, então, ele na mitologia. Primeiro também vamos falar que na mitologia sempre existem muitas versões de um mesmo fato. Existe uma linha central e muitas versões, né? Então a gente vai colocar uma versão aí, mas se você vê num outro texto, uma versão um pouco diferente, mas a linha básica é sempre a mesma. Então, Quiron é um centauro que é ferido numa coxa e ele não consegue curar essa ferida, então ele corre o mundo da antiguidade buscando essa cura. Então, ele caminha essa dor, ele caminha com essa dor para buscar essa cura. Ele não vai procurar, ele não vai procurar alguém que o cure. Veja a importância. Ele não é procurar alguém que o cure. Ele vai procurar a cura. E ele corre mundo e ele não consegue se curar, mas ele aprende basicamente, todas as medicinas da humanidade naquele ponto. E ele, quando retorna, então, ele cria até uma academia de Quiron, onde ele se torna mentor dos grandes heróis gregos, inclusive o principal, que é Hércules. Então, ele, através disso, ele aprende a curar, então ele é chamado do curador ferido. O curador que conhece a dor, o curador que caminha a dor. O fato dele não conseguir se curar, pessoalmente, isso é pessoal, eu pessoalmente entendo de que sempre há algo a mais para a gente poder curar, equilibrar e integrar. Não existe um momento de cura absoluta. E ele, então, carrega essa dor, e ele carrega o quê? O dom de caminhar a dor, e não aquilo que a gente faz até hoje de buscar eliminar a dor. Né? Nós temos outras literaturas mais modernas, como aquele livro A Doença como Caminho, Rudiger Dahlke e outro Thornwald Welfer, lá, que eu li esse livro já há muitos anos, quando estava talvez nos começos dessa empreitada minha astrológica, e que foi um encanto absoluto para mim, né? E é um livro muito, realmente muito conhecido nesses meios, e hoje já tem coisas mais evoluídas até do que esse livro. Mas esse livro, A Doença como Caminho, fala basicamente de Quiron, né? Basicamente de ter, né? Assim como também bom, agora eu não vou lembrar o nome de um outro livro que está aí, mas são várias obras que já se fizeram buscando entender o processo do desequilíbrio que traz a necessidade da cura, que busca a cura. Então, a questão não é eliminar a dor, não é eliminar o sintoma. A questão é buscar a cura, é buscar o equilíbrio que traz. Então, nesse sentido, que eu chamo também a nossa atenção para essas duas grandes figuras, porque desde aquela época que Netuno foi descoberto, e que eu citei aqueles senhores lá, ninguém mais tinha trazido coisas importantes assim no meu conhecimento para que a gente pudesse, como coletividade, adotar como princípio para a cura. Até Bert Hellinger e agora, né, o do trauma,
Qual é o nome dele agora? Cabeça de velho, é isso daí. Agora não faz bom, daqui a pouco eu falo, o Denise fala para mim. Mas então, agora eu vou ficar querendo lembrar, mas eu vou seguir. Então, o que nós temos nisso é que nós começamos a entender a doença de outras formas. A doença, não vou te falar doença, né? A saúde de outras formas. Que a saúde não se cura curando o sintoma, que a saúde se busca o equilíbrio, a saúde. Então, isso traz para nós também essa consciência de que Bert Hellinger traz da, da nossa linhagem, de como isso se atravessa além da dimensão encarnada que nós estamos. E para quem já fez constelação e prestou mais atenção, sabe como isso, de alguma forma, funciona. Né? Não é como essa cura de Quiron que vai, vai, vai. Cada passo é um passo, né? E agora o Matê, eu lembro do sobrenome, eu não lembro do primeiro nome, que ele traz essa preciosidade que é a questão do trauma, porque basicamente todo o nosso desequilíbrio está no trauma e está na repetição da linhagem. Então, veja, a repetição da linhagem, uma coisa vertical, é, é uma coisa vertical, essa repetição da linhagem, e a questão do trauma, uma coisa horizontal, porque não existe ninguém de nós que nunca sofreu um trauma, que não guarda dentro de si um trauma, maior ou menor, mais múltiplo, menos, mais, quanto for. Né? Então, Gaston Maté, se não me engano. É fantástico, né? Ele tem um filme que fala do trauma, né? E que é difícil de achar por aí, mas que é fundamental. Hoje já tem muita gente trabalhando mais mesmo com essa ideia. Então, isso a gente não pode deixar de considerar. Nem a linhagem, nem essa horizontalidade do trauma, sabedoria do trauma. Então, a Denise está pondo um link aí, depois eu vou publicar também esse link aí, porque eu já entrei em vários links, e depois você começa a andar lá dentro e não acha, e aí não sei o quê, mas se a Denise pôs aí, vamos experimentar esse link aí. Mas eu já assisti esse filme, é para indicar para outras pessoas. Enfim, entendemos isso, né? Que nós estamos lidando com uma realidade mais consciente do que é a doença, que não é aquela coisa, vamos dizer assim, propriedade da academia, da medicina acadêmica, da coisa, né? Então, praticamente, o que Kiron traz, e esses senhores com essas possibilidades de consciência agora, é que todas as curas nós podemos fazer, nós não precisamos ficar doentes. Isso é chamado de salutogênese. Nós não precisamos ficar doentes, né? Edward Bach também, dos florais, ele fala no livro dele, das 38 essências de autocura, ele fala da autocura, ele propõe, ele projeta que no futuro cada, cada residência ia ter uma farmacinha de florais e que não precisariam mais de medicina, que com os florais que cada casa já teria e já poderia usar, não precisava nem de ninguém que orientasse. E ele explica isso como, né? E eu tenho muita certeza disso, porque eu me vali muito dos florais, e eu comecei com os florais quando minha filha tinha 10 anos, hoje ela tem 43, e os meus netos, desde que de 1 ano de idade, que
eu prescrevi florais para eles, também com base na astrologia, que também existe essa conexão do floral com a astrologia, e muitas coisas que eles apresentavam deixaram de apresentar, né? E há muito tempo já que a minha filha não pede floral para eles e vão seguindo na vida deles, né? É, enfim, então Quiron traz essa visão antiga de um processo de cura e ele está no nosso mapa astral. Então, individualmente e coletivamente, dependendo do mapa que você estuda, se é um mapa de uma coletividade ou é um mapa de uma pessoa, ele mostra, pela posição de Quiron no seu mapa, porque Quiron também tem uma órbita interessante, né? Porque ele tem uma órbita que corta a órbita de Saturno, porque tem Saturno, depois Urano, né? O limite era Saturno, Urano surgiu. Mas a órbita de Quiron, ela é irregular. Então, ela corta a órbita de Saturno e corta a órbita de Urano e volta para a órbita de Saturno. Então, ele costura. Quiron costura, olha, como se fosse um cirurgião, né? Ele costura ah, a órbita de Saturno, que é a órbita da regra, que é muito importante que exista uma tradição, que exista uma ética, né, que exista uma moral até no sentido mais elevado, é, e que a gente tenha princípios a seguir, né? Coisas assim como os 10 mandamentos, por exemplo. E Urano, ele vem e diz: você pode seguir esses princípios, mas você pode fazer do seu jeito. Essa é a grande sacada de Urano, e você tem liberdade para fazer do seu jeito. Só que você tem liberdade, mas essa liberdade ela tem que vir acompanhada pela igualdade e ela tem que vir acompanhada pela fraternidade. Então, isso é uma discussão que dá muito pano para manga, não será agora, mas três coisas precisam vir junto. E o Quirón, então, ele vai buscar esse processo de cura entre a regra estabelecida e a nossa liberdade de ser o que nós somos. Então, eu espero que daí dê para a gente tirar alguma consciência desse processo de Quirón. Tá? Lilith. Bom, Lilith tem tudo a ver com o feminismo, né? Tudo a ver com a evolução do protagonismo feminino. Ela é considerada biblicamente como primeira, né? Então, a mitologia dela, da Lilith, até é uma mitologia bíblica. Ela é considerada como primeira mulher de Adão, que não conseguiu conviver com a intensidade dela e o poder dela. E, e aí, então, essa Lilith ela é expulsa para o deserto, né? E lá ela vai se juntar com Lúcifer, que foi expulso do, do céu lá, né? E que ele foi expulso porque ele apresentou uma vamos dizer assim, ele, ele fez uma afronta a Deus, vamos dizer assim, ele fez um tipo de afronta a Deus e Deus então incumbiu o arcanjo Miguel de expulsar Lúcifer do paraíso. Lúcifer é o portador da luz, ele vai se unir a Lilith, né, no deserto e, e vai criar uma série de coisas, consta pela antroposofia, que é onde eu estudei mais isso, é, que essa união de Lilith e Lúcifer que gera a serpente que leva a maçã para Eva, né?
Já leva a maçã para Eva, de onde que está a culpa nas coisas, né? Isso que nós precisamos também saber, né? Onde que está a culpa? A culpa da serpente que levou a maçã para Eva, ou a culpa da Eva que se deixou levar pela serpente, ou a culpa do Adão que se deixou levar pela Eva, até o ponto que isso for, que não for, não importa. O que importa é que havia esse espaço para ser preenchido de alguma forma, e com isso a Lilith ficou como lado oculto da Lua, mulher representada pela Lua e a Lilith pelo lado oculto. Porém, na evolução das coisas, nesse momento, onde o patriarcado começa a ser, começa não, né? Já praticamente termina de ser condenado, e eu quero falar algumas coisas do patriarcado também. Nesse momento, a Lilith se torna presente novamente. Então, primeiro eu vou falar uma coisa do patriarcado, depois eu vou falar da Lilith, a Lilith no mapa e tudo isso. O patriarcado, na minha visão, eu não vi isso em nenhum lugar, mas é o que eu sinto. E eu estudo essas coisas, mexo com essas coisas todo dia há muitos anos. O patriarcado não é uma força do masculino que submete o feminino. O patriarcado é uma energia que como toda energia é uma energia evolutiva, querendo ou não. Toda energia que existe ela é evolutiva, por mais que ela cause ou descause, que submete, né, reprime não só a mulher, como o homem também. O patriarcado faz com que o homem tenha uma série de responsabilidades que esmagam, né, e fazem com que ele se enrijeça cada vez mais. Né? Todo o processo do masculino sob o patriarcado é um processo de restrição, de obrigação de ter o domínio sobre a mulher, de obrigação de sexualmente apresentar, de obrigação de quantitativamente apresentar, né? De mandar na mulher e de trazer o sustento, um monte de obrigação para os homens e um monte de repressão para as mulheres. É uma energia que causou tudo isso. E hoje, essa consciência que a mulher já tem daquilo que é a repressão dela, e o homem ainda está lutando para ter essa consciência do que, do que o patriarcado também oprime e oprimiu. Né? Todo o bullying, todas essas coisas da escola, tudo isso, você não via bullying de mulher, era bullying de homem com homem. Né? Mariquinha, coisinha desse tipo, né? O homem mais sensível. Então, tudo isso é fruto do patriarcado. O patriarcado não é um bem bom do masculino. É claro, tem gente que se aproveitou do patriarcado, como tem tudo, né? Na vida tem isso daí, e tem a lei da causa e efeito. Então, quem atravessa essa consciência vai percebendo como que essas coisas vão andando, né? Então, nesse momento, a Lilith ela está no mapa do homem e no mapa da mulher, tá certo? Ela não pergunta se o mapa é de homem ou de mulher, ela está em todos os mapas. Então, eu diria que a Lilith é um resultado da energia do patriarcado sobre a humanidade. E essa energia trabalha fundamentalmente, né, com aquilo que foi reprimido e também trabalha fundamentalmente com a libido. Até porque a libido sempre foi algo que foi reprimido. Né? Porque mesmo essa coisa
do masculino ser levado a ter que desempenhar não sei o que, não sei o que, isso também é uma repressão, uma obrigação, né? Então, para nós homens, isso daí não é nada agradável. Mas só que a gente ainda está muito distante de tomar uma consciência disso, né? De realmente poder rever, mas sempre a mulher vai na frente. Até Eva, né? Foi na frente. Mas sempre a mulher vai na frente e nós vamos seguindo. Eu só estou falando essas coisas que eu estou falando porque as mulheres abriram a história do patriarcado e de tudo isso, né? Então, nós vamos evoluir do patriarcado, como propunha o Jung, né, para uma coletividade humana de homens e mulheres. E para isso não tem que superar também a androfobia, né? Não é só a homofobia ou heterofobia, o que for, mas também a androfobia, né? Que é a fobia de homem, né? Então, isso precisa ainda ser encarado também, né? Porque dentro desse princípio aí do feminino, o homem é responsabilizado pelo patriarcado e não é verdade. Ele também é vítima do patriarcado, e de vítima nós vamos falar daqui a pouco. Estou olhando aqui a hora. Então, sabia que hoje era pauleira mesmo. Então, a Lilith trata, é muito complexo. Eu procuro todos os textos astrológicos que eu consigo achar de Lilith, todos eles falam de libido, todos eles falam de repressão. Mas cada um fala de um jeito, cada um diz o quê, né? Mas todos eles falam de libido, todos eles falam de repressão, né? Então, esse ponto da Lilith no mapa, ele tem a ver com o que está reprimido e tem a ver também com o se manifesta a libido. Então, dentro de uma nova visão do que é a libido e dentro de uma nova visão mais coletivizada e mais liberal do que é a libido, nós podemos encontrar uma maneira também menos agressiva de lidar com a repressão, porque tudo isso serviu, não é para que o homem ganhasse da mulher, a mulher do homem, não, tudo isso serviu para que essas energias dentro da gente, que são energias primordiais, tanto é que estavam lá no Éden, essas energias pudessem começar a vir para a consciência. A consciência da libido, a consciência da sedução, a consciência da maneira de lidar com o outro, de respeitar o outro, tanto como homem, tanto como mulher, tanto como qualquer outra das visões aí, das opções, sei lá, né, de gênero. Então, a Lilith vai representar uma chave, como Quiron no seu mapa vai representar uma chave de como fazer esse caminho de cura na sua vida, e cada um tem suas peculiaridades, né? E tem seus momentos onde fica mais intenso também, né? Mais em evidência, todos eles. E a Lilith, aonde a gente faz o jogo da sedução, e aonde a gente tem algo a conquistar além dessa repressão, e sempre evitar o máximo de botar qualquer tipo de culpa fora, porque a culpa fora não adianta nada, né? O que adianta é a gente fazer o nosso equilíbrio e nos colocar equilibradamente perante a vida, uns e outros, né? Aí ninguém larga a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém, homens, mulheres, e sejam de qualquer padrão de gênero que sejam. Então, aí a Lilith vai trazer informações sobre isso também no seu mapa.
Quíron vai trazer informações do seu processo de cura. Lilith vai trazer informações sobre aquilo que acabou sendo reprimido na sua trajetória, né, que vem do passado, né, que não é de agora, que está submetida à lei da causa e efeito também, né? Isso é muito delicado e é uma coisa que as pessoas preferem não olhar que existe. Eu já perdi muito cliente por começar a conversar com lei de causa e efeito e a pessoa achar que eu estou acusando a pessoa de ser responsável por alguma coisa ruim que aconteceu com ela. E é mesmo, né? Eu sou, todos nós somos. Chico Xavier falava que nós somos espíritos altamente endividados. Mas a gente não quer ver isso, a gente quer preferir ainda infantilmente colocar a culpa fora. Então, aqui a gente está conversando sobre isso. Eu não me eximo de nada disso aqui. Eu não vim aqui pontificar. Estou falando das coisas que a gente estuda e que a gente, então, faz a live para trazer, né? Então, Então, a Lilith vai falar do que está reprimido, mas também vai falar de uma forma de jogo, de sedução que é feito, né? Tanto ativamente quanto passivamente, né? E como que a gente pode observar isso, né? Eu lembro, eu lembro de uma carta que me impressionou muito no I Ching, que é a carta do casamento, o hexagrama do casamento, que ele fala que o casamento não é um processo de sedução, é um processo de cortejar. A carta do casamento chama o cortejar, o hexagrama. É um processo de cortejar. Então, eu achei lindo isso, né? Não é seduzir, é cortejar, né? Esse processo de união das pessoas. E isso hoje pode partir de qualquer gênero. O cortejar e não o seduzir, porque o seduzir tem outras características. Tá certo, gente? Vamos para Eris. Eris, filha de Hera, né? Ela é considerada a deusa da discórdia. Ela era irmã de Marte e ela acompanhava Marte na guerra para estimular os soldados, né? Porque ela tinha essa discórdia dentro de si, então ela estimulava os soldados que Marte conduzia, né? Para vencer as batalhas. Mas considera-se, né, que ela se tornou a deusa da discórdia porque era a mãe dela, achava, ou era verdade ou não, não sei, que era a mãe dela, achava ela feia. Então, porque a mãe achava ela feia, ela se tornou a deusa da discórdia e se vingou numa história do pomo de Paris, no Olimpo, né? Então, Paris, que captou Helena, que foi criar Troia, toda aquela história, estava no Olimpo, e a Eris ela entra e traz um pomo, uma maçã, uma coisa, a maçã está em todo lugar, né? Então, a maçã foi lá e, e falou para o Paris escolher a mulher mais bela do Olimpo, né? E aí Hera já se empombou, né? Mas ele escolhe Afrodite, né? Então, e isso tudo pela magia de Eris, né? Faz com uma vingança de Eris com relação à mãe dela. Então, tudo isso, né, como eu falei no começo, são mitos que estão aí e que têm diferentes versões, mas a linha básica é essa daí. Agora, no mapa, né? Mais uma vez eu digo, isso é muito novo. Isso foi descoberto em 2004. Não existe uma tradição astrológica, né, da função de Eris. Mas é evidente que Eris traz uma condição humana muito comum e que a astrologia pode, então, trazer para a baila a gente ter essa consciência, né? Então, aqui a Eris ela marca um ponto onde existe uma discórdia, onde a gente não consegue entrar
em acordo com aquele ponto, né? Aquela casa, aquele signo que está ali, Aedes, né? Então, que a gente aí se torna mais guerreiro, mais contestador, mais ativista, mais isso, mais aquilo, né? E o que eu vejo também através dessa experiência e das experiências que os astrólogos trocam aí, que a gente acompanha, eu vejo assim que o ponto que Eris é colocada no mapa, que seria um ponto de discórdia, vamos chamar assim, ele é também um ponto de fortalecimento, de catalisação. Então, aquilo que você discorda, em vez de você apontar o dedo, né, que eu tinha um mestre xamã, né, em vez de apontar um dedo para o outro e três para você aqui, né, um para o outro e três para você, você, em vez de estar fazendo isso, você trabalhar para transformar esse processo que te incomoda, para trazer, trabalhar, se dedicar, catalisar um movimento, né? Eris, ela foi levar essa energia para a guerra, ajudar o irmão dela, mas também foi se vingar da mãe, né? E está a nosso dispor aquele ponto do mapa onde nós podemos refletir qual é a atitude que eu posso tomar, né? Estava falando com o grupo, né, o grupo da Ana Orsi também, que de dessas palavras em hebraico, né? Tikkun Ani, Tikkun Olam. Tikkun quer dizer correção. Ani quer dizer eu, Olam quer dizer mundo. Tikkun Ani, isso vem da Cabala. Tikkun Ani, Tikkun Olam quer dizer eu me corrijo, eu corrijo o mundo. Se eu tento corrigir o mundo sem me corrigir, esse mundo não vai ser corrigido, né? Então, aí a gente termina com a Eris e vamos com a estrela do momento. Essa está me impressionando muito pelo que eu tenho visto nos mapas e tudo isso, né? Mas não dá para entrar nesses detalhes até aí, mas essa realmente, né, é o grande finale da coisa. Sedna é algo impressionante. E o que é Sedna? Sedna é da mitologia esquimó, inuí, né, do povo inuí, que também tem várias versões, mas mais ou menos a linha é a mesma. E que o pai, não o pai, que ela mesma, né, não se interessava, era a idade de casar já, né? O pai queria que ela casasse, apresentava pretendentes para ela e ela não queria, não queria, não queria, nada agradava a Sedna, nada, nada, nenhum dos caras, eram todos caras padrões, tipo Saturno, né? Tudo a mesma, praticamente todo mundo igual, a mesma cultura, não tem reação da individualidade, né? Aquela mesma cultura formatada, e a Sedna já não, ela já tinha essa evolução, até pode-se dizer assim, de não aceitar uma pessoa que não trouxesse um encantamento para ela, que não trouxesse algo que ela realmente quisesse compartilhar a vida e tudo isso, né? E o tempo foi passando, mas de repente um dia aparece um ser magnífico na frente dela e propõe casamento a ela e ainda diz que garantia o sustento do pai dela. E ela aceitou, né? Aí ela caiu de quatro. Aí esse ser pega e a leva para uma ilha onde ele morava, onde ele habitava.
E quando ele, ou já quando ele vai levar, ou quando ele chega, ele se transforma numa ave de rapina. Não é que ele se transforma, né? Ele volta a ser o que ele era, uma ave de rapina, muito, muito cruel, que não cumpriu com nada do que prometeu e que abusou dessa série. Então, tudo isso que chama hoje de tóxico, né, de abusivo, ele era um representante, a milésima potência disso, pela ideia da coisa, né, dessa linha esquimó. E o pai, num determinado momento, ele começa a ficar invocado, né, que não recebe a ajuda que o cara prometeu, não sabe mais da filha, começa a sair, resolveu sair na canoa dele para procurar a filha. E nesse ínterim, a filha consegue fugir. E vai fugir para o mar e encontra a canoa do pai, né? Mitologia é tudo assim, né? Não tem como, é isso. É, e encontra a canoa do pai. E, e aí empreendem a fuga, mas aí vem o povo pássaro inteiro atrás dela, não só o consorte lá, mas o com azar, sei lá, não só esse pássaro, com todos os outros, vêm, cercam aquele barco, né, aquela canoa, e para resgatar a Sedna. E aí o pai fica apavorado, fica com medo, pelo menos assim que eu li, né? Essa carta da Sedna tem do baralho das deusas, né? Que a maioria de vocês talvez já conheça esse baralho e até pode pôr no Google, né? A carta da Sedna tem lá muito clara. E e aí o pai empurra ela do barco, empurra a filha, né? Eu tenho uma filha, eu não sei nunca, filha eu me jogar do que empurrar ela, mas o pai empurrou. E E ela ainda tentando segurar, ela se segura no barco assim. Aí tem duas versões, uma que o pai pega o remo e bate na mão dela, assim, quebra os dedos dela e ela afunda, e outra que é com facão mesmo, corta os dedos, né? Então uma coisa terrível mesmo, né? Uma coisa terrível, terrível. Toda essa história terrível, terrível. E ela afunda, mas ela não morre, ela se torna a deusa do mar. Então, quando ela se torna a deusa do mar, ela adquire um poder enorme ali. E esse poder enorme, na verdade, está no mar, está no inconsciente coletivo. Né? Mas o processo de vitimização que pode, né, sem entrar na causa e efeito, né, já falei, perdi muito cliente por causa disso, mas essa é a questão. Aquela vítima ela mesma acaba provocando os processos que a vitimizam. Coincidentemente, eu estava estudando assédio, o Instagram é tão volátil, né? Hoje é tudo tão volátil, que às vezes eu vejo uma coisa, mas depois não sei mais onde que está a fonte. Mas aí eu vi alguém falar assim que me impressionou muito, né? Porque eu nunca pensei assim e me impressionou muito, que a pessoa falou assim que a vítima, e era uma mulher, que a vítima ela não quer ser salva, ela não quer deixar de ser vítima, ela quer ser reconhecida como vítima.
Então, é um processo de chamar atenção para si, né? Então, é um processo de super baixa autoestima, que se vitimiza. E a gente sabe, a gente já viu muito isso, né, da pessoa se aproveitar da doença, se aproveitar do sofrimento, se aproveitar dessas coisas, e com isso nunca que sai desse processo. Então, nos mapas que eu tenho estudado isso, não é de ninguém especificamente, né? Não é da pessoa X ou Y, mas nos meus estudos aí, eu tenho ficado muito impressionado como funciona realmente essa posição da Sedna, né? Desde o meu mapa, que sempre, desde que eu comecei a estudar astrologia, o meu mapa, sempre fui eu o, o, o que confirmava as coisas que eu estudava, sempre era através do meu mapa, né? E E assim que eu fui aprendendo, e todos esses aí eu vejo através do meu mapa, é a primeira lente que eu vejo, né? Mas eu estou muito impressionado com o que eu tenho visto dessa questão do vitimismo. Essa própria carta da deusa fala isso e fala, né, propõe, né, que a gente acabe se libertando desse vitimismo, né? Que a gente acabe deixando de criar situações de vítima para chamar a atenção, né? É muito difícil isso, mas quando isso vem para o é por isso que eu estou fazendo essa live, principalmente por causa da Sedna, porque quando isso vem para a consciência humana, né, de que nós somos vítimas do nosso próprio vitimismo, até o ponto de tudo isso, porque quando eu até demorei para estudar a Sedna, porque eu fiquei, eu tenho muita coisa em câncer, eu sou muito sensível e aquele aquela história da Sedna me virou o estômago, falei, não vou estudar isso, não vou pôr isso nos mapas nunca. Até que você vai entendendo o processo, né? E agora ela está nos mapas, né? Estou colocando ali nos mapas para trazer realmente isso que eu estou trazendo aqui, que é essa questão que está em algum lugar, né? Então, dentro do meu mapa, aonde está aquilo, faz todo sentido, né? Esses 4 elementos que eu trouxe hoje no meu mapa faz todo sentido com isso que eu estou falando. Mas não é só no meu, porque eu confirmo no meu, né? Eu sou a minha cobaia, na verdade. E eu confirmo no meu e eu começo a estudar nos outros e eu vejo que vai funcionando, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse trabalho para vocês, muito de forma a entender o quê? Primeiro, nós estamos em processo transformador, não adianta querer voltar para trás e ser como era antes. A gente se engana que a gente está andando para frente, mas a gente está buscando uma segurança que tinha lá atrás. Ou então conseguir essa segurança, que hoje muito, né, do feminismo é uma busca de conseguir a segurança financeira, para não depender, isso daí é ótimo, mas não adianta você querer conseguir a tua segurança financeira se você não evoluir como ser, porque isso também não vai funcionar. Então, a segurança vem da necessidade de assumir a consciência e poder evoluir como ser, cada um individualmente, independente de gênero, de cor, do que for, né? E, e cada um com a sua integridade, né? Também Saturno controla a integridade das pessoas. Então, e ele é muito cobrador nesse sentido, né? Então, quando o Urano vem para te libertar, para você ser você, como eu falei, é ótimo, é verdade. Mas se você deixar de ser íntegro, o Saturno ele vem e pega de novo, entende? Fala, não é, né?
E aí bloqueia. Fala, Saturno é foda, Saturno não sei o quê, Saturno me pegou, Saturno, Saturno, Saturno. Só quando você foge da sua integridade, de alguma forma, inconsciente, né? Então, tudo lei da causa e efeito, não tem outro jeito, né? Sempre aprendi dessa lei, depois na Cabala fala do receptor, né? No meu estudo de Cabala, a Cabala, assim, me abriu, a antroposofia também me maravilhou, assim, a astrologia, todas essas coisas, porque traz conhecimento que é fundamental, né? E a Cabala fala, nada te acontece que você não tenha receptor. E esse receptor que você tem é um receptor que você criou no passado. Por isso, a nosso caminho, da onde vim para onde vou. Onde eu criei receptores positivos, eu vou evoluir. Onde eu criei receptores negativos, eu vou ter que transformar. Então, é um processo, assim, é, nessas palavras, muito simples, mas muito dolorido, mas só é dolorido porque a gente é vitimista. A gente, todos, eu, ainda mais que eu falei que eu tenho Mercúrio, Vênus e Câncer, então também sempre fui muito dramatista, então na quinta casa, casa do drama, então, sabe, drama, vitimismo, também tenho muito disso dentro de mim, e por isso também que eu dou importância para trazer e, e, e divulgar isso, né, como a importância do vitimismo, a importância de você, em vez de combater quem você não concorda ou com quem você se incomoda de alguma forma, é, é procurar uma maneira de você evoluir sobre aquilo, né? A cura é procurar uma forma de buscar a saúde e não eliminar o sintoma, né? E como você lida também com o processo da sua libido e como você lida com aquilo que você foi reprimido, até onde aceita, até onde quer se liberar a qualquer jeito, até onde você faz um processo evolutivo, né, consciente, né, íntegro, para desenvolver tudo isso. Não que seja fácil, não que eu consiga com facilidade, mas essas são as dicas que esses asteroides estão chegando para abrir a consciência da gente, para a gente olhar essas coisas, né? Para mim é fundamental o fato de que esses quatro é que surgem com essas quatro histórias, entende? Então não é uma quinta história, né? Ou uma história 3 linhas, 8N, é essas quatro histórias até o momento que nós temos como chaves do processo de transformação e etc. Tá bom, gente? Sabia que ia passar da hora hoje, Posso mas falar rapidinho? fala. Você sempre fala, né, que quando aparecem esses asteroides, quando eles são descobertos, se associa a alguma coisa que está acontecendo naquele momento, né? Então, eu fui me informar sobre isso, e aí, ó, a descoberta de Sedna se deu em 14/11/2003, em Pasadena, Califórnia, e Sedna estava também em oposição ao Sol, em Escorpião, ativando exatamente o eixo da sustentabilidade e da reciclagem. Então, estão associando a Sedna ao aquecimento do oceano. Com Você vê que certeza, interessante? com É. certeza. Mas a sede, não entenda bem, não é ela que cria isso. Ela espelha isso. Não, eu não estou falando que ela Então, cria, estou falando que então, no momento de aquecimento do oceano e tal, é é, que descobriram a ela Sedna. simboliza isso. E Uhum. tem mais, olha, a Sedna, ela desde 1860 que ela entrou em Ares. Em Ares, ela
ela inicia um novo ciclo. Sempre que algo passa por Áries, ele inicia um novo ciclo. Então, esse ciclo em que ela se apresenta. Nesse período de 100 anos que ela passou em Áries, ela gerou, basicamente, a, a Revolução Industrial, as grandes guerras, a Grande Depressão, tudo o que ela gerou, não. Ela simbolizou isso, né? Ela não traz nada, ela simboliza a energia que aconteceu quando essa Sedna entra em Áries. Quando ela entra em Touro, aí é isso que você falou, é o ataque à natureza de Touro, né? Que ela... Eu até anotei aqui essas coisas, deixa eu ver aqui se está aqui. Revolução Industrial, 1860 a 1960. Revolução Industrial, grandes guerras, imperialismo e ditadores, tudo isso, né? Até 1960, quando entra a conjunção Urano-Plutão e começa a funcionar realmente a consciência do novo tempo nos anos 60, Beatles e etc. Aí ela fica 50 e poucos anos em Touro e ela gera consumismo, materialismo, lucro, acúmulo, beleza, excesso, né, de cuidados com a beleza, tudo de Touro, e o ataque à natureza, como você está falando. E ela entrou em Gêmeos agora, no dia seguinte do meu aniversário, olha. Então, agora, acho que no dia 15, quando ela entrou em Gêmeos, ela vai ficar até 2066 em Gêmeos. Então, eu estou vendo aqui essas histórias dessa comunicação cada vez mais intensa, né? Informação cada vez mais intensa, inteligência artificial, e aquilo que o nosso querido Ari fala da VUCA, né? Tem tudo a ver com a Sedna no ar, em Gêmeos, que é o princípio de uma vida, né? De toda uma sociedade volátil, inesperada, complexa e ambígua. Tudo isso coisa de Gêmeos, a própria ambiguidade, a volatilidade, o inesperado, né? Gêmeos não é tão do complexo, mas está no ar também e essas coisas. Então, a gente já tem também uma ideia de como vai ser essa passagem da Sedna por Gêmeos, né? E não é à toa também que na hora que ela está se aproximando do meu signo, que eu começo a estudá-la, mesmo que eu não queria estudá-la, entende? Então, aí é mais forte do que a gente, né? Então, vai sendo isso aí. Mas, excelente observação que você fez, me orgulho muito de tê-la como aluna. E aluna Muito não, né? obrigada, É Sérgio. aluno, né? Não, Tê-la como é que parceira nesse aprendizado. como eu não conhecia, e você falou que ia falar dela hoje, eu fiquei pensando, por que será que ela apareceu, né? Então, e isso que você viu, né? É isso. E Uhum. agora, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que cuidar muito mais desse nosso vitimismo, de não entrar no processo de revide e de ter a paciência e a força de trabalhar naquilo que você sente que pode ser feito. Então, se você está lá no Movimento do Sumaré, se você está lá no Defenda São Paulo, se você está lá no 60 Mais, se você vem aqui na cultura orgânica, você está fazendo o seu papel, né? Agora, às vezes você fica brava também, né? Então, esse Ó, bravo também. só para você ficar contente, hoje eu tinha que estar no MIS, porque convocaram uma reunião para falar sobre o destombamento dos jardins. E vão estar muitas pessoas influentes nessa área,
e eu deixei de ir lá porque eu queria escutar você Eu agora, fico tá? muito grato mesmo, e eu acho que é isso, sabe? A gente tem aqui um grupinho que que é pouco na quantidade, mas é enorme na qualidade, né? Então, eu fico muito feliz de poder, porque a energia de vocês permite que eu faça esse trabalho. Depois a gente tem mais 50, 60, 80, 100, 120 visualizações, porque eu também não faço nada. Eu deixo tudo no orgânico, no crescimento orgânico. E mas a gente já vai tendo cada vez mais visualizações, cada vez mais curtidas no YouTube, e isso vai andando, mas se deve muito a vocês, porque se não tivesse vocês, eu não ia fazer essas lives sozinho, entende? Então, a energia de vocês também me estimula muito e faz com que isso possa acontecer, tanto aqui como na cultura orgânica, né? Então, esse processo. Aproveitar para falar que em julho nós vamos parar, porque eu estou estressando já, falei assim, não, não quero ir além, porque de repente eu estou, né, já há vários anos, né, e como a pandemia cada vez mais está mais distante, cada vez mais entra no jogo da vida, muitas coisas vão acontecendo e eu já estou me desorganizando pela quantidade, né? Gêmeos se opõe a Sagitário, né? E Sagitário é o exagero. E ele começa a exagerar de lá e eu me danço aqui, né? Então, eu tenho que maneirar. Eu falo com a minha filha sagitariana, você vê como é, né? Você tem que é geminiano, você tem que ter uma filha sagitariana. Ela tem que ter um pai geminiano. Então, eu falo, para, eu não sei o que tá, mas, pai, você tem que fazer isso. Né? Aí, a regra é, eu vou no alcance da minha mão. Vocês estão aqui ao alcance da minha mão. E a minha filha vai ao alcance da flecha dela. Então, como na Terra, ela, se Deus quiser, vai, né, cada vez mais, grupos e grupos que se reúnem lá, crianças, né, está indo muita escola lá. Então, é, é, ela é ao alcance da flecha de Sagitário, eu sou ao alcance da mão. Né? Então, a gente tem que saber o que a gente é. Né? Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só agradecer, né? Porque aprendo um monte. Há muitos anos atrás eu falei para minha amiga Ana Maria uma pastral, e aí a pessoa me falava e eu boiava, porque eu não conseguia juntar uma coisa com outra, é muita informação. Aí quando a Ana veio também, ela me presenteou. E as coisas fazem sentido, fazem muito sentido, mas é profundo, não é raso, por isso que é difícil, né? Não é comprar folhinha em qualquer lugar, não, é da pessoa. E o sentido e a profundidade de cada coisa que ela vive, ou até deixa de viver, às vezes, por medo, né? É grande. É isso aí, né? Então, aí fico muito feliz, né, de você estar falando assim da aluninha, né? Então, Ela é uma alunona, olha, é uma dedicada, olha, alunona. curiosa, ela vai atrás. Dessas É alunas nada. que sai da aula e vai procurar pesquisar, fazer a pesquisa, né? E, e achou essas coisas aí. Mas procurem nas cartas das deusas a Sedna. Leiam essa carta das deusas. Está na internet também, se vocês não têm o baralho, né? Põe carta da Sedna, aparece na hora. Uhum. Fiquei E, curiosa. e é Ô, isso, esses quatro Sérgio, são muito importantes. Os quatro são. É que agora a Sedna está chegando agora com muita força. Fala, Maísa, você ia falar? Eu Sérgio, queria eu te saber, agradeço. Opa. tem algum programa que a gente consiga a Sedna no nosso mapa? Então, tanto no o Personari, não sei se tem a Sedna, mas no Solafire. astro.com, com certeza tem. Só que é o seguinte, ela não vai Ah, vir direto, você vai ter que entrar em configurar, tá. tal, para você colocar. Às vezes a Ares não vem, a Lilith não vem, aí você tem que
que Eu vou configurar. ter que entrar naquela sessão alargada, é isso? Sessão Como? alargada de mapas? É porque lá no Astro tem uma parte que chama sessão alargada de mapas. Deve ser um desses, provavelmente. Então, eu realmente não sei, não lembro, que eu não costumo usar, Hum. mas eu tenho em algum lugar, eu Ô, tenho Sérgio, no SolarFire tem? no quê? SolarFire. O SolarFire, sim. O SolarFire é Ah, um. Tá. Eu vou pôr, então. Aí é ah, só você legal. pôr. O SolarFire é direto. Você entra lá nos pontos, né? O ponto que Tá. você quer. Que a coluna da esquerda são aqueles que tem no teu Sim, mapa. sim. Na direita é os que não estão. Aí você procura a sede Você na direita, escolhe clica aqueles que nela, você quer que ela já vem para a apareça no esquerda. mapa. Então, no Tá bom, SolarFire então. é imediato. Tá Nossa, bom. obrigada, gente. Sérgio, eu não sou sua aluna, mas eu quero agradecer que eu sempre pego de orelhada. E eu estou querendo saber de câncer, mas só vou saber em agosto, né? Por que em agosto? Ué, porque só volta em agosto. Ah, sim, só volta em agosto. Ah, Mas, vamos descansar um pouquinho. Eu estava falando isso, descansar nós todos aqui disso, né? E a Ana também, dessa ajuda imperdível aí, né? Inestimável que ela dá na cultura orgânica. E, e aí vamos restabelecer um pouquinho aí. tá bom. Boas férias, Ô, Sérgio. Sérgio, Então, quero te obrigado. agradecer. Primeira vez que eu entro na sua live, por acaso estava em casa, e hoje cedo, na reunião do trabalho 60 mais, foi comentado, e fiquei muito feliz, adorei o que você falou, realmente me levou a pensar. Muito Ah, obrigada. Mari, linda! Boa Que bom noite. te ver aqui, viu? Que bom. É, O Celso muito entrou raro. no começo, depois caiu, não voltou mais. Ele falou que porque o irmão dele está na casa dele. Ele me mandou uma mensagem. Ah, tá, tá, Ele teve que sair porque o irmão chegou. tá legal. Então, Bom, eu é queria isso, também só gente. rapidinho Fala, agradecer, Mari. porque acho que vocês ainda não me viram muito por aqui. Eu participei de uma última reunião quarta-feira, né, assim, do CIS, né, e eu estou estudando astrologia. Ah, que E sou uma bom. apaixonada pela astrologia, mas agora eu estou realmente estudando. E aí, quando eu vi o tema, né, porque eu sou parte lá do grupo, né, aí eu achei super interessante, eu não sabia nem que você dava aula, Sérgio, mas enfim. E aí eu estou super agradecendo, porque justamente essas três planetas que você colocou, aonde eu estudo, não fala muito sobre isso, sabe? E eu achei super interessante e é o que eles estão ligados. Então, foi maravilhoso e super obrigada. Ah, eu que fico feliz, né, de dizer isso, porque mesmo na consciência dos astrólogos mais acadêmicos, né, e as escolas em geral são, no YouTube a gente encontra bastante astrólogo que já está trabalhando com isso. Se você procurar esses nomes no YouTube, você vai encontrar bastante gente falando. Mas as escolas assim mais tradicionais, eles não estão pondo isso, né? Porque eles também não têm muita referência, porque é tudo muito novo, né? Mas quem é maluco que nem eu já vai mergulhando nisso daí. Tá bom? Porque isso é que vale, porque é isso que o céu está mandando. Entende? Esse é o maná que nós estamos recebendo. Né? O Gaston Maté, o Bert Hellinger, esse é o maná. Lá como é que chama? Adalberto, que chama da terapia. Adalberto Barreto, o Adalberto Barreto, é outro brasileiro, psicoterapia comunitária. cearense, cabeça chata lá, que É está isso fazendo aí. um milagre lá também. Então, é isso aí. Terapia comunitária. Muito bom. Até logo, gente. Beijos. Tchau, Prazer. tchau. Obrigado, Tá. Sérgio. Boa Até noite. agosto. Beijo para Obrigada. todos.
Até Boa agosto. noite. Obrigada, Aline. Boa Obrigado para Gente, vocês, viu? obrigada. Boa noite. Parabéns, Sérgio. Tchau. Auf Wiedersehen, Andrea Mu. Ja, ja. Boas férias. Tchau, Andréa. Tchau. Tchau. Tchau.